Naquela noite, Moisés não dormiu em paz. Algo estava errado. O deserto, que tantas vezes fora silencioso e previsível, parecia pesado demais. O ar não se movia. Os passos do jumento soavam mais altos do que deveriam. Havia uma sensação incômoda de que ele estava sendo observado, não por homens, mas por algo maior, invisível, inevitável. Moisés estava a caminho do Egito. Depois de décadas fugindo, depois de anos vivendo como pastor em Midian, ele finalmente aceitara a missão que tentou recusar de todas as formas: libertar Israel, enfrentar o faraó, confrontar o império mais poderoso do seu tempo apenas com uma palavra: deixe o meu povo ir. Mas antes de chegar ao palácio, antes das pragas, antes do mar se abrir, Moisés quase perdeu tudo naquela estrada. O contexto era tenso. Moisés não era mais o príncipe do Egito, nem apenas um pastor comum. Ele carregava um chamado que o colocava entre dois mundos. Para os egípcios, era um traidor. Para muitos hebreus, ainda era um desconhecido. Para si mesmo, era um homem dividido, consciente das próprias falhas, marcado por um passado de impulsividade e medo. Ele havia discutido com Deus no monte. Questionou sua capacidade, alegou não saber falar bem, tentou transferir a responsabilidade. Mesmo assim, Deus foi paciente. Deu sinais, garantias, apoio. A missão estava definida. O retorno ao Egito era inevitável. E ainda assim, algo básico havia sido negligenciado. Durante a viagem, em algum ponto da noite, o texto bíblico diz algo desconcertante. O Senhor procurou matar Moisés. Não há aviso prévio, não há explicação longa, apenas a sensação súbita de perigo mortal. Moisés, o homem escolhido para libertar uma nação inteira, estava à beira da morte antes mesmo de começar. O que havia acontecido? Moisés havia crescido no palácio egípcio, cercado por costumes, leis e crenças que não eram as de seu povo. Mais tarde viveu em Midian, entre estrangeiros, absorvendo outra cultura. No meio disso tudo, uma aliança fundamental fora deixada de lado: a circuncisão de seu filho. Para os hebreus, aquilo não era um detalhe. Era um sinal físico da aliança com Deus, algo que marcava identidade, pertencimento e obediência. Não cumprir isso não era apenas descuido, era quebra de pacto. Moisés estava indo exigir obediência do faraó em nome de Deus, mas dentro de sua própria casa havia desobediência. Ele carregava a missão de confrontar um império, mas evitar um conflito menor, íntimo, familiar. A Bíblia não descreve o ataque com detalhes, mas o suficiente para causar impacto. Moisés é subitamente acometido por algo que o deixa à beira da morte. Não há luta, não há negociação, apenas a constatação de que a missão pode acabar ali, no chão do deserto, longe de palácios e multidões. É Zípora, sua esposa, quem percebe o que está acontecendo. Uma mulher midianita, estrangeira à tradição hebraica, mas atenta o suficiente para entender o problema. Com rapidez e decisão, ela realiza a circuncisão do filho e toca os pés de Moisés com o sangue, numa atitude desesperada, quase brutal, mas eficaz. A ameaça cessa. Moisés vive. É uma cena curta, mas carregada de tensão, vergonha e realidade humana. O grande libertador, o homem que falaria face a face com Deus, precisou ser salvo naquela noite, não por sua liderança, nem por seus argumentos, mas pela ação firme de alguém que viu o que ele não quis enfrentar. Esse episódio raramente recebe atenção, talvez porque seja desconfortável. Ele quebra a imagem do herói espiritual impecável. Mostra que Moisés não caiu por causa do faraó, nem por falta de poder divino, mas por algo doméstico, negligenciado, adiado. Há um detalhe silencioso aqui que pesa. Deus não revoga o chamado de Moisés,
mas deixa claro que chamado não substitui obediência. Missão não anula responsabilidade pessoal. Grandes tarefas não compensam pequenas desobediências acumuladas. Depois daquela noite, Moisés segue viagem. Ele entra no Egito, confronta o faraó. As pragas acontecem, o mar se abre, a história avança. Mas aquela experiência fica como um marco invisível, uma lembrança de que antes de enfrentar sistemas opressores, é preciso alinhar a própria casa. Pouco se fala sobre o impacto emocional disso em Moisés. É improvável que ele tenha esquecido. A consciência de que esteve a um passo da morte por algo que poderia ter sido resolvido antes deve ter pesado em cada confronto seguinte. Talvez por isso ele se tornasse um líder mais cauteloso, mais consciente da gravidade de desobedecer, mesmo em detalhes. Essa noite revela algo profundamente humano. Muitas vezes, pessoas aceitam grandes desafios, sonham com grandes mudanças, querem transformar realidades externas, mas evitam decisões difíceis dentro de casa, no caráter, nas pequenas responsabilidades. E isso cobra um preço. A história de Moisés, quase terminando ali, não fala sobre um Deus arbitrário, mas sobre coerência. Não faz sentido exigir transformação do mundo, ignorando compromissos básicos assumidos no caminho. Não se sustenta uma missão pública com uma vida privada desalinhada. O deserto daquela noite ensina que algumas das maiores crises não vêm do inimigo declarado, mas do que foi deixado para depois, do que parecia pequeno demais para enfrentar, do conflito que se evitou para manter conforto momentâneo. Moisés seguiu em frente, mas não ileso. Ele carregou aquela lembrança como quem sabe que a libertação de muitos começa com a correção silenciosa de poucos erros pessoais. E talvez essa seja a pergunta que essa história deixa, sem precisar ser dita em voz alta. Quantas missões estão sendo adiadas, interrompidas ou fragilizadas, não por falta de capacidade, mas por decisões simples que continuam sendo evitadas? A noite passou, Moisés viveu, mas ele nunca mais caminhou da mesma forma depois disso. Se essa história fez você refletir, considere se inscrever no canal. Seu apoio ajuda esse conteúdo a continuar chegando a mais pessoas. Deixe seu like se a narrativa falou com você e escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção nessa história. Isso fortalece o canal e direciona as próximas histórias que serão contadas aqui.